Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais uma aplicação de otimização, agora totalmente relacionada à física ótica, que é a relação entre a lei de Snell e o princípio de Fermat. A lei de Snell diz o seguinte, ela foi primeiro descoberta ou redescoberta, se vocês lerem a história, em torno de 1620, e ela diz o seguinte, vamos supor que tem pensa num laser, em que você vai mexendo na trajetória do laser e você tem condições de botar uma fumaça para ver a trajetória totalmente da luz. Então, ele diz, o que diz a trajetória, quando você vê experimentalmente, a luz faz o seguinte, ela anda sempre em linha reta quando está no meio A, ela também anda só reto no meio B, só que existe uma curva, vamos dizer assim, que é a faixa de transição do meio A para o meio B, que muda a trajetória da luz. É como se você quisesse, por exemplo, vamos supor que aqui você tem um pontinho, e aqui está o fundo e aqui está o fundo. E você pergunta, aonde tem que apontar o laser para que aqui fique o ponto vermelho do laser? Para tocar a luz aqui. E que diz o seguinte, tem que fazer as contas, mas percebe que vai andar reto e depois vai mudar a trajetória. Então você tem que medir isso, tem que saber medir isso. Claro, você pode fazer o teste empiricamente, fazer vários e até cheguei. Mas quando você vai querer prever resultado e não tem esse, vamos dizer, esse mecanismo barato de fazer, você tem que saber de antemão o que vai acontecer. Então a lei de Snell, ela é uma descoberta empírica, ou seja, feito vários experimentos, que diz o seguinte, eles colocam alguns índices, eta A, o índice de refração da luz, é no meio A, eta B, o índice de refração da luz no meio B, VA, a velocidade da luz, no meio A, velocidade da luz no meio B, e o eta A está relacionado com a velocidade da luz da seguinte forma, é C sobre VA, onde C é a velocidade da luz no vácuo. Então, a lei de Snell diz o seguinte, eta A seno A é igual a eta B seno B. Quem é A e quem é B é esse ângulo aqui que faz com a normal da superfície. Não é esse aqui não, é esses aqui. Então, é isso que está dizendo. Foi descoberto, como eu disse, empiricamente, fazendo vários e vários experimentos. Mas o interessante é que o Fermat, vamos dizer, aproximadamente 30 anos depois da lei de Snell, ele chamado um princípio, não é uma lei, é apenas uma, vamos dizer, uma forma de guiar, uma maneira de pensar nas contas, que funciona bem para a física ótica, que diz o seguinte, a trajetória percorrida pela partícula, vou botar um aspas aqui, a trajetória percorrida pela luz, ao se propagar de um ponto a outro, é tal que o tempo gasto em percorrê-la é mínimo. Agora vamos tentar explicar isso aqui rapidamente. Pensa no seguinte sentido, o que isso aqui tem a ver com isso, né, vamos dizer? Pensa aqui como uma lâmpada, brilhando em tudo que tem direito, todos os sentidos. Então, se eu quero descobrir qual é a faixa de luz, qual é a trajetória de todas as luzes na lâmpada, como cada lugar vai, então se vier aqui, vai mudar o trajeto. Se vier por aqui, muda o trajeto mais verticalmente, assim sucessivamente. Suponha que tem uma lâmpada aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, se eu quiser entender a trajetória da lâmpada, eu preciso de algum jeito modelar o problema, pensando a luz como uma partícula, vamos pensar assim, de modo que, se eu sei a velocidade aqui, eu sei a velocidade aqui, que é constante, o meu VA e o VB, então eu tenho como descobrir como fazer em tempo mínimo essa trajetória. Ou seja, se eu quero chegar daqui até aqui, qual é o feixe de luz que vai fazer isso? Por exemplo, será que é isso? Ou seja, se eu sei que a velocidade daqui é constante VA, e eu sei que a velocidade daqui é constante VB, andar daqui para cá, vamos dizer que a velocidade vai ter, com certeza, a velocidade vai ser mais rápido do que andar nesse trajeto aqui. Em resumo, de alguma forma eu tenho como modelar esse problema, ou seja, eu consigo descrever a partícula com velocidade, ou seja, se eu pensar a luz como uma partícula, eu sei a velocidade de todas as maneiras de chegar
passando em linha reta e fazendo isso, ou em linha reta fazendo isso, eu sei quanto é o tempo daqui para cá, via esse trajeto e via esse trajeto. O que eu estou dizendo é que a luz, vamos dizer, percorre em tempo mínimo. Ele se propaga, faz vários testes, sei lá, não vou entrar em física nisso, mas ele sabe que o tempo mínimo percorrido vai ser esse, de alguma forma. A natureza descobre isso. Então, esse é o princípio de Fermat. Então, você consegue modelar, você sabe que vai ser o trajeto em que o tempo é mínimo. Vamos fazer isso nas contas, ou seja, baseado nesse princípio, como que eu vou deduzir isso? Então, agora vem o cálculo. Então, olha, pensa o seguinte, novamente. Vamos supor, ponto A, ponto B. O interessante é que eu não preciso... aqui tem outras medidas que não vai me interessar, vou chamar essa medida aqui de LB, se quiser, essa medida daqui é de LA. Não vou me importar tanto com essa medida. Agora, pensa o seguinte, eu quero chegar daqui para cá. Agora, pensa a luz como uma partícula que vai andar em linha reta aqui. Dá para provar que vai ser linha reta, usando outros princípios, mas não queremos falar disso. Então, em linha reta aqui e linha reta no meio B. E o que eu quero falar é qual é o ponto que eu tenho que tomar aqui, de modo que se eu andar em linha reta, eu ando em tempo mínimo possível. Ou seja, vamos escolher esse ponto aqui como meu ponto que me interessa. Tá? Vamos supor que a luz que percorre o tempo mínimo faça... Deixa eu desenhar aqui direito. Tem que tocar nesse ponto, e nesse ponto tem que vir para cá. Vamos supor que esse é o meu trajeto procurado. Se esse é o meu trajeto procurado, o que me interessa, vamos dizer, uma das medidas possíveis é esse x aqui. Vamos chamar essa distância de x. Se aqui é x, então aqui vai acabar sendo... vou apagar isso aqui. L menos x. Então vai ser essa a figura que eu vou querer fazer. Então vamos reparar aqui, vamos desenhar aqui a normal, tudo que tem direito. A distância aqui eu vou chamar de, esse ângulo aqui eu vou chamar de A, e esse ângulo aqui que eu vou chamar de B. Vou chamar de X. A depende de X e B também depende de X. Então eu vou querer descobrir todo mundo. Então vamos fazer essa continha agora. Então o que a gente precisa? Primeiro, se a gente quer achar o x, a gente tem que achar o comprimento disso aqui. Ou seja, eu quero fazer, sabendo que a velocidade aqui é VA, e aqui a velocidade nesse meio é VB, então eu sei o tempo que ele percorre daqui até aqui, baseado que eu sei a distância. Então, eu vou precisar saber quanto vale, vamos chamar isso aqui de YA, e vamos chamar isso aqui de YB. Então, o trajeto vai ser o seguinte, a distância daqui até aqui, ou seja, o tempo A, ele vai ser o seguinte, ou seja, o tempo que a partícula fica até no meio A, ele vai ser o S, deixa eu botar o S aqui direito, Y ao quadrado, deixa eu ver, se V é igual a ΔS sobre ΔT, então ΔT é igual a ΔS sobre V. Tá? Não se esqueçamos disso. Então, o que a gente vai querer fazer? Pegar o ΔS aqui. Quem é o ΔS? Pitágoras, YA ao quadrado, mais x ao quadrado, dividido por quem? Pela velocidade. A velocidade que a gente sabe do meio é VA. O tempo B é a mesma coisa. Ou seja, o tempo que decorre daqui até aqui, eu vou chamar de TB. O tempo B vai ser exatamente quem? Ele vai ser, olha, isso aqui mais isso ao quadrado, raiz quadrada, Pitágoras. Então vai ser raiz quadrada de quem? De YB ao quadrado mais L menos X elevado ao quadrado. E isso aqui tudo dividido por VB.
Agora vem a pergunta, quem eu quero minimizar? Eu quero minimizar TA mais TB. Isso que diz o princípio de Fermat. O ponto que eu vou escolher aqui é de modo que aqui seja o mínimo possível. E vai depender de x. Tá? O YA está fixado e o YB está fixado. Então isso aqui vai ser igual a quem? Raiz quadrada de... Essa vai ser minha função que me interessa, vou chamar de f de x. Opa, deixa eu melhorar a letra. F de x vai ser igual a TA mais TB, que é igual a raiz quadrada de YA ao quadrado mais x ao quadrado dividido por VA, mais raiz quadrada de YB ao quadrado. Aqui eu vou ser um pouco chato, eu vou botar x menos L, que é melhor para derivar. Dividido por VB. Tá? Levou ao quadrado, menos ele é a mesma coisa. Então, agora, se eu quero que isso aqui seja... E é isso que eu quero minimizar. Bom, não vamos entrar em discussão de máximos e mínimos, nada disso. Agora, eu só vou querer fazer a conta. Tá? Não vou depois provar que é o tempo mínimo, nada disso. Mas, por quê? Porque o tempo máximo é infinito. Você pode fazer o trajeto que for lá longe e voltar. Não é interessante isso. A figura ali está muito bem feita nesse sentido. Por exemplo... nada disso. Tá bom. Então, vamos continuar. Vamos derivar isso aqui. Quem é a derivada disso? F' de x vai ser igual a... Isso aqui, bom, regra da cadeia, 1 sobre 2 raiz quadrada de y ao quadrado mais x ao quadrado, vezes a derivada de dentro, 2x. O 2 corta com 2, então vai sobrar x sobre VA raiz quadrada de... Deixa eu botar de outro jeito aqui. E eu vou escrever com duas linhas. Ó. X sobre raiz quadrada de YA ao quadrado mais x ao quadrado vezes 1 sobre VA mais a mesma coisa aqui. X menos L, ou L menos X, deixa eu ver. X menos L dividido por, tá? Porque tem que ser 2 vezes x menos L, etc. Corta com 2 aqui, a mesma ideia daqui. Sobre raiz quadrada de YB ao quadrado mais x menos L elevado ao quadrado vezes 1 sobre VB. Agora, repara o seguinte. Agora vamos olhar a nossa figura. X sobre raiz quadrada de YA mais x ao quadrado. Então vamos lá, vamos olhar a figura. Olha, se a gente chamar isso aqui o meu ângulo de A, como que eu disse, aqui em cima é x e aqui embaixo é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, seno de A. A mesma coisa na figura, olha. Aqui o comprimento é L menos x. L menos x dividido por isso aqui, que é o raiz quadrada de YB ao quadrado, etc., é o seno B. Então, olha, cuidado aqui, L menos x que me interessa. Então, vamos voltar aqui tudo. Então, olha, se aqui é x sobre raiz quadrada de etc., é o que a gente está chamando de seno A. E isso aqui dividido por, que vai depender de x, etc., mas não vou entrar em detalhe, dividido por VA. Tá? Que esse é 1 sobre VA. Agora aqui está x menos L. Lembrando que era L menos x, menos. Vou botar aqui um menos. E aqui vai transformar em L menos x. Seno B dividido por VB. E essa é a derivada. Só que agora eu quero que isso aqui seja igual a zero. Por quê? Porque é ponto crítico, eu quero minimizar. Se é ponto crítico, eu quero minimizar, agora acabou as contas. Então, o que eu tenho? Seno A sobre VA é igual a seno B sobre VB. Agora multiplica tudo por C. Então, finalmente, nós temos a lei de Snell. Eta A vezes seno A é igual a eta B vezes seno B. Então, isso que é interessante. Baseado num princípio, você consegue fazer uma demonstração de uma lei que foi observada experimentalmente. Qual a parte importante do princípio? Normalmente, ele é mais geral, ou seja, você tem
mais coisas para você consegue modelar mais problemas baseado no princípio que, vamos dizer, aparentemente está certo, etc., com várias situações. E o bom dos princípios é o seguinte, para saber se o princípio está certo ou não, tem que fazer alguns testes e provar se é verdadeiro ou falso. E um teste, acho que vamos dizer na ótica, a lei de Snell, é o básico, para testar alguma coisa. E ver que funciona. Então, funcionando, o princípio tem boas, vamos dizer, condições de estar correta. Ou pelo menos modelar muito bem os problemas. Então, basicamente é isso. Juntar isso, um princípio e um cálculo. Você consegue provar uma lei muito importante da física. É isso.